Os casamentos, eles são muito atacados por demônios. Existem ataques de espíritos de inveja, macumbaria, feitiçaria, trabalho para destruir casamento, olho grande, espíritos atravessadores, maldições hereditárias, cativeiros espirituais, iniquidades escondidas dentro do homem. Às vezes, muito homem casado tem problema de iniquidade, de pornografia, de masturbação, homossexualismo oculto no sangue, enrustido, mulheres com espírito de Jezabel, infidelidade, adultério. Por trás disso tudo existem demônios, existem planos do inferno que muitas vezes só vão sair quando houver um ataque de oração, de jejum, de confronto, de renúncia, tratamento de cativeiro, libertação avançada. Então, batalha espiritual no casamento é muito necessário, muito importante. Hoje, quando nós vemos aí os maiores pregadores na área de casamento no Brasil, que, aliás, tem acrescentado bastante, mas eu tenho, assim, aquela questão de bastante, mas não suficiente. Os maiores pregadores de batalha espiritual do Brasil, ou, aliás, os maiores pregadores de casais do Brasil, ou trabalham na área da psicologia, ou trabalham na área da comédia, ou trabalham na área da sexualidade. Então você vai ver que ou eles vão estar muito ali na questão psicológica, olha, você tem que tratar o comportamento, porque o marido ele tem que se esforçar nisso, a esposa tem que se esforçar nisso, muito legal, muito bacana. O outro vai trabalhar muito na questão da comédia. Aí você sai do congresso de casais e fala, poxa, foi uma benção, agora eu estou feliz com o meu casamento, eu ri muito, foi muito divertido. Só que é o seguinte, você riu, o demônio também riu. O diabo também deitou no chão e morreu de rir, mas não saiu. Porque a diversão não repreende demônio. A psicologia ajuda, mas não repreende demônio. Aí tem aquele outro que vai trabalhar a questão sexual, tanto que o congresso de batalha espiritual chega a ser pornográfico, né? Chega a ser picante. É uma coisa que às vezes passa dos limites. E nós que temos uma libido, nós que às vezes temos esse desejo dentro de nós, achamos o máximo. E saímos do congresso, poxa, o pastor era divertido demais, ele falava de sexo como ninguém. Muito importante, tem que falar de sexo, mas não é o suficiente. O principal para consertar um casamento é a intervenção espiritual. Então, para ter uma intervenção espiritual, precisa ter entendimento revelado, precisa ter entendimento profético, precisa aprofundar nas escrituras, na revelação e trazer aos casais um entendimento do que é o casamento pela ótica do espírito. O que tem por trás das luzes, não é? O que tem nos bastidores do mundo espiritual. Isso é batalha espiritual no casamento. Muitas vezes, os pastores, os líderes do Brasil pregam para ajudar os casais, mas os próprios líderes estão tendo problemas sérios dentro da sua casa porque fecharam o coração para o assunto batalha espiritual. Então, nesse vídeo de mistério hoje, eu queria simplesmente sacudir você que está me assistindo aí e confrontar você a buscar um pouquinho desse entendimento profético, desse entendimento espiritual. Joga a culpa no demônio mesmo. Às vezes a gente fala tanto, a culpa é do meu marido não me entende, a culpa é da minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, não, a culpa é da sogra, a culpa é disso, daquilo, a culpa é do inferno, a culpa é do Satanás. E quando nós entendemos isso, e o demônio é repreendido, há uma segunda chance no casamento. Tem muito casal que está tão ferido um com o outro, que quando a gente fala sobre batalha espiritual no casamento, eles não querem ouvir, porque eles querem um argumento para divorciar. E não existe argumento para divorciar. O argumento que tem é para estar junto. O divórcio é um ato profético muito ruim. Porque assim como o casamento ele representa no mundo espiritual a unidade de Cristo com a igreja, o casamento ele fala do arrebatamento. O casamento fala Cristo irá voltar e vai nos encontrar e nós vamos casar com Cristo. Quando Jesus falou isso para a noiva, ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar um lugar e voltarei para buscar vocês. Então, porque naquela época, na cultura judaica, no dia que se iniciava o noivado, o noivo saía para construir a casa, para preparar a casa, e a noiva ficava aos cuidados do sogro, o pai do noivo. Então, é como se o noivo estivesse dizendo, olha, tem vários lugares aqui na casa do meu pai, você vai ficar muito bem aqui com meu pai está cuidando de você, e eu vou preparar lugar. Jesus fez isso, Jesus subiu
nos deixou aos cuidados do Pai e Ele está preparando morada para nós. Então, o casamento, ele fala de arrebatamento. E o divórcio? O divórcio diz, eu desisti do arrebatamento. Eu perdi a minha fé nessa conexão. Cristo, ele não desistiu de nós. E nós não podemos desistir de Cristo. Da mesma maneira, o marido não pode desistir da esposa e a esposa não pode desistir do marido. Mas às vezes a situação fica tão difícil, que a nossa alma não quer mais. O nosso corpo não quer mais. Mas o nosso espírito quer. Por isso, casamento é um assunto espiritual e deve ser protegido com batalha espiritual. Amém? Eu tenho falado muito sobre isso. Nós temos um congresso, nós levamos no Brasil inteiro de batalha espiritual no casamento. Temos encontro, temos retiro, temos curso online, para quem não quer nos levar até a sua igreja. Temos de tudo, porque a nossa intenção é que os casais sejam edificados pela ótica espiritual. Tá bom? Só isso que eu queria falar hoje. Esse é o 4º vídeo, ainda temos mais 3 vídeos dessa minissérie de batalha espiritual no casamento. Espero que você esteja gostando. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, do Ministério Apostólico 4.2, do Instituto de Educação Comportamental. E eu te abençoo o seu casamento. Em nome poderoso de Yeshua, Jesus, o Cristo, o noivo eterno. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.